Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para essa. Hoje nós vamos tratar da segunda parte, né, da Revolução Científica, agora entrando em Galileu e Newton. Ok? Tá. Na primeira parte tratamos até Kepler. Chegamos aqui, o Kepler foi os impactos, né, na obra de Kepler, ok? E nós colocamos aqui que Galileu, né, deu prova observacional, né, que favoreciam. Tá, aqui eu tenho que fazer uma correção que não é decisivamente, né, o heliocentrismo, né? Essa correção é preciso ser pautado aqui, tá? Não foi decisivamente, ok? Ele ajudou, né, sim, a derrubar o modelo de Copérnico, né, com suas observações, mas através de as argumentações dele e com o telescópio, né, ele ajudou pelo menos mostrar que o modelo de Copérnico não dava certo, ok? E então favorecendo o modelo Copérnico, tá? Mas também favorecia também o modelo de Tycho também, né? Então ele não era decisivo entre ele mostrava que o modelo de Copérnico não dava de Ptolomeu não dava certo, mas ao mesmo tempo não dizia se era o de Tycho Brahe e o modelo de Copérnico que estava correto, porque os dois não tinha como distinguir, né, através do que Galileu colocou, tá? Então vamos só fazer essa correção. Beleza, então vamos entrar em Galileu. Então, primeiramente, vamos dizer quem foi Galileu, tá? Quem foi Galileu? Olha, Galileu, ele viveu aqui ó, em 1564 a 1642, tá? Viveu, né, na Itália, né, ali em Pisa, né? Nasceu em Pisa, né, e faleceu em Florença, tudo na Itália, tá. O pai do Galileu era músico, um músico conhecido, tá, então eles não era, assim, uma pessoa sem cultura, o pai dele era músico. E ele aos 17 anos de idade, né, em 1581, ele iniciou o estudo de medicina em Pisa, então estava indo tudo bem, mas acabou o dinheiro, né, por problemas, né, a pessoa seria um classe média ali, né. E aí ele teve que desistir por problema financeiro, né. Então quem queria estudar medicina, lembro nas aulas passadas que eu coloquei, medicina era um bom curso para quem queria ser cientista, e tinha bastante conhecimento científico, principalmente relacionado à astrologia, né, e matemática. E aí Galileu nunca teve um diploma universitário, nunca teve. E ficou, né, aí vagando e dando aulas particulares, tá. Até que em 1589 ele tornou professor na Universidade de Pisa, com influência do pai. Tá, mas como que ele tornou professor, ele não tinha nem diploma? Naquela época não tinha, não era tão rígido assim, tá, pra pessoa ser necessário um diploma, né, pra trabalhar. E aí por influência, o pai dele é uma pessoa bem conhecido na cidade, né, e aí ele conseguiu. Uma coisa importante aqui também, que é a questão dos mitos, tá, então, a gente já começa aqui tirando 2 mitos, né, é o primeiro mito que o Galileu construiu o telescópio. Vamos ver aqui na sequência que Galileu não construiu o telescópio, tá? O primeiro telescópio. Ele construiu o telescópio, mas antes dele, pelo menos um ano antes dele, já tinha inclusive até patentes, tá? Sobre o telescópio. E o segundo mito de que ele não provou que a Terra gira em torno do Sol. Não, isso ele não provou, né? E nós vamos mostrar isso aqui ao longo desta aula, tá? Não é possível, tá, provar se é a Terra que está girando ou se é o Sol por através de qualquer observação, seja a olho nu ou seja a telescópio, tá? Mas o que Galileu mostrou, que nós vamos deixar claro aqui para frente, que eu já falei aqui nessa aula, é que Galileu mostrou que o modelo de Copérnico estava errado. Não tinha como dar certo e estar compatível com as observações que ele fez com o telescópio. Então ele descarta o modelo de Copérnico, de Ptolomeu, tá? Beleza? Então vamos lá. Aí aqui, o que nós temos aqui? Olha, vamos iniciar aqui. Ó, quando ainda ele estava em Pisa, seu pai faleceu. Isso aqui foi um ponto importante. Por quê? Ele era o filho mais velho, né? E ele ficou com as dívidas do dote da irmã, uma das irmãs. Era uma dívida grande, né? E ele não tinha dinheiro suficiente para pagar isso. Ele tinha que dividir em prestações por ano, tá?
Então era muita grana. E ele ficou com essa dívida, hein. Ou ficava desonrado, né, mas ele não podia ficar desonrado, daí ficava mal perante a sociedade, né. Se você quer fazer parte da sociedade de forma correta, ele teria que pagar o dote. E ele teve que pagar o dote, pagou o dote. Então vocês vão perceber que Galileu sempre tem a vida marcada por questões financeiras, e ele batalha muito por isso, né. E na verdade é um dos primeiros, cientistas, assim, empreendedores que eu conheço, né, assim, que eu vi. O Galileu era um empreendedor, pessoa que arrumava um jeito de ganhar dinheiro, se virava. Vamos lá, e vocês vão ver isso aí. Aí o que que ele fez? Ele foi procurar um jeito de ganhar mais dinheiro, porque ele estava com dívida alta. Aí foi para a Universidade de Pádua, né, que pagava melhor, né, e ficou lá por 20 anos. Ele fazia de tudo, né. Ele fazia de tudo. Xerox, montava, apanhava os alunos pra xerox, assim, que era pegava um grupo de alunos, apanhava para copiar livros, copistas, pessoas, né. E aí ele pagava uma parte para os alunos e vendia outra, livros, materiais, ele alugava quartos da casa dele também, ele se virava, arrumava um jeito para ganhar dinheiro para conseguir pagar esses dotes da irmã dele. Ó, vocês vão ver que vai ter uma outra irmã dele que vai casar também, que vai sobrar um dote gigante para ele também. Aí estamos lá, em 1596, ele analisou os movimentos das marés. Aqui ele fez uma proposta, a proposta dele ele errou sobre as marés, errou feio sobre as marés. Mas, né, e brigou com várias pessoas na época, né, inclusive algumas que estavam certas. Ele sempre foi firme, né, defendendo as suas ideias. Mas a pessoa às vezes acerta e erra. E é assim, sabe, não existe esse mito, isso a gente tem que passar para os nossos alunos, essa ideia de que não tem esse mito de pessoas perfeitas, são pessoas normais como nós, que acertam e erram, você não pode ter medo de errar, entendeu? E trabalhar bastante. Galileu, até a época, ainda ensinava o modelo geocêntrico ainda na universidade. Em 1601, a sua outra irmã de Galileu casou e ele ficou com uma dívida gigante, né? Galileu era um grande empreendedor, isso que eu coloco aqui. Ele alugava quarto, fazia as cópias, copiava livro, fazia um monte de coisa, né? Em 1608, foi a invenção do telescópio na Holanda pelos fabricantes, veja, em 1608. Em 1609, um ano depois, ele ficou sabendo e construiu a primeira luneta. E estava ampliando, né, uma lente convergente, né, que ficava que não ficava legal, e uma outra lente divergente, né, menor e nítido, né. Quem, explicou, né, ele não explicou como que funcionava o telescópio, né, as lentes. Quem que explicou isso aqui foi Kepler. Kepler que iniciou a nossa teoria a respeito de coisa. Então aqui está o primeiro telescópio, né, dele, formato de Galileu, tá. E com isso daí, o que que Galileu fez? Galileu melhorou essa lente, que era todas elas lá, tanto na Holanda, né, aumentava 3 vezes, era pouca coisa, quase não tinha muito aplicação. Mas o que que Galileu fez? Galileu, ele melhorou, né, e passou a 20 vezes. Só que como que era a área, né, ele falava que a luneta dele aumentava, 20 por 20, então dava 20 de altura por 20. A área, né, dá 400 vezes, o aumento 400 vezes. Vendeu peixe, né. E com isso daí, ele apresentou, né, cresceu para uso militar, né, e mostrou um monte de vantagem e apresentou no Senado, que é essa figura que está aqui, né, figura que está aqui, que ele apresentou lá no Senado. Então, com essa apresentação dele, ele mostrou, olha, para o bem, né, da pátria, né, estou deixando aqui essa luneta, né, e que isso deve ser muito útil, né, não quero patentes, nada, tarará, e deixou lá. E aí fez a conversinha lá com os senadores, né. Todo mundo ficou muito impressionado, né, com a luneta de Galileu. E com isso daí ele ganhou um grande aumento de salário, né, isso daí. O salário dele melhorou bastante, né, triplicou o salário dele. E mesmo assim, né, ele entregou para o exército e ele passou a ser fabricante de lunetas. Empreendedor, né, e passou a ganhar muito mais dinheiro, guardar dinheiro, pagar as contas dele, né. Sorte que ele tinha só 2 irmãs, né. Aí, então vamos lá. O que que você tem aqui? Ah, tá, voltando aqui atrás. Então ele publicou esse livro, que é o Mensageiro, tá, Mensageiro das Estrelas, tá, que foi publicado em 1610, né.
Então, o que o Galileu fez? Ele, o Sidério Núncios, né? Ele dedicou à família Médici, que era uma família de ricos lá na Florença, né? Grande-duque de Toscana, né? E deu aos quatro companheiros de Júpiter, né? O título de estrelas mediceias, né? Então, esse aí era um elogio, né? Um elogio que ele fez, um elogio calculado. Por quê? Porque naquela época, os nobres, eles patrocinavam matemáticos, que era o matemático da corte, eles patrocinavam o filósofo da corte, que era maior, né? Que seria, ganhava mais. O filósofo da corte era um pouco melhor que o matemático da corte. Estudava também ciências naturais e outras coisas, seria o físico e mais alguma coisa. E também os músicos, os artistas, né? As famílias, os nobres, eles patrocinavam. Então, assim, se você ganhasse um patrocínio vitalício, né, de uma corte dessa, você estava resolvido todos os seus problemas financeiros. Então, Galileu, de olho nisso daí, foi lá e encaminhou, né, o livro, né? Ele descobriu as estrelas de Júpiter, né, a estrela não, os satélites de Júpiter. E com isso daí, ele ofereceu, né, dedicação do livro todo dele, que está com toda o conteúdo que o Galileu produziu, quase tudo, ele ofereceu para a família, né, família Médici. E eles aceitaram, né, o elogio, né, e aí ele pediu quais os nomes que seria, se queria colocar os nomes, eles também indicaram os nomes, depois da publicação, tudo. O Galileu foi lá, né, apresentar o livro para a família, né, nobres lá, os Médicis, e com isso daí, Galileu passou a ser patrocinado, né, passou a ser patrocinado, que nós vamos ver aqui na frente. Então, o que foi mais ou menos as ideias do que estava que Galileu colocou, que foi bastante impactante na época? Em astronomia, né? Não vou falar de física aqui na base. A astronomia, por exemplo, essa questão das imperfeições na Lua. Isso daqui é uma coisa muito forte, né? Porque essas imperfeições, quando olha com a luneta de Galileu, você vê essas imperfeições. E ele desenhou isso daqui, está no livro dele, né? Sidério Núncios, que é o Mensageiro das Estrelas. Então aqui isso daqui é muito forte, que você tem montanhas na Lua, a Lua não é perfeita. Seria a ideia de Aristóteles, que você teria a perfeição, né? O céu tinha que ser perfeito, né? Aí está o éter lá em cima, tudo é perfeito. Não. A Galileu mostra que a Lua não é perfeita. A Lua tem montanhas, inclusive ele calcula a altura dessas montanhas. Ele faz cálculo, porque tinha na época já muitos dados por paralaxe, e eles conseguiam fazer esses cálculos. E isso daí foi chocante, né? Mostrar que a Lua não era perfeita. Inclusive, a igreja aceitou. O pessoal fala que o pessoal da igreja na época não aceitou tal, mas foi uma crítica protestante na época, porque os protestantes, que já tinha divisão da igreja, os protestantes aceitaram de forma muito direta, muito fácil, as teorias de Galileu. Mas tinha, sim, uma resistência na igreja católica. Tá? Mas a igreja católica encaminhou os padres para lá, que eram cientistas, na verdade, né? E eles analisaram tudo e falou: não, não, o Galileu tá certo. Isso daqui vimos as luas, vimos aqui, tá tudo certo. E deram uma carta confirmando que as observações que o Galileu fez na luneta estavam corretas. A igreja não negou isso daí. Um pouco de criação da oposição, né, que foi colocado nesse ponto aí, nesse ponto. Aqui também ele observa, que é um ponto muito importante, que ele derruba, né, a teoria de Ptolomeu, né? E como que é o caso aqui? Isso aqui são os desenhos de Galileu, né, sobre as suas observações dos planetas, né? Então aqui são as faces de Vênus, tá? E ele observa que tem fases, né? Aqui. Se você observar aqui do lado, ó, se você coloca a Terra e Vênus está em uma órbita, está fora do Sol, e o Sol está aqui fora, o que vai acontecer? As fases vão ter que ser essas daqui, tá? Mas o que Galileu observou era que a Terra estava girando e o Vênus provavelmente deveria estar girando também em torno do Sol, numa órbita interna, e o Sol dentro, porque ele observou essas fases aqui. Né? Então as fases são diferentes. Né? Isso aqui pode ser visto aqui. Ó. Se você coloca a órbita nesse formato a Terra e Vênus em movimento, você consegue explicar com essas fases aqui, entendeu? Aqui, né? Você consegue explicar cada uma delas, né?
né? Enquanto que colocando o Sol e a Terra com uma órbita. Então isso daqui, o movimento de Vênus não concorda com o modelo de Ptolomeu, né, que era compatível com o modelo de Tycho e Copérnico. Os outros dois modelos, se vocês observar o modelo do Tycho e o modelo do Copérnico, estão de acordo, tá? Não tem nenhum problema. Os dois modelos são diferentes. Então Galileu ele não é decisivo, né, para dizer que o modelo que funciona é o de Copérnico. Ele só fala que o modelo que não funciona, por causa das fases de Vênus, é o modelo de Ptolomeu, tá? Aí nós passamos aqui. Então ele fez a dedicação do livro, como eu coloquei, à família Médici. Depois foi nomeado como filósofo vitalício, né, de Toscana, né, e teve uma pensão alta, né, pelo resto da vida, né, e muda para Florença, né, com uma grande mansão. Ok? Nesse aqui é um ponto importante também, uma fofoca, né? Ele largou da esposa, né? Quando ele conseguiu tudo isso daí, eu acho que já não estava bem o casamento dele. Ele largou as esposas, fez um acordo lá com a esposa, né? E largou a esposa e ele foi sozinho para a grande mansão lá em Florença morar sozinho. Mas depois a esposa, eles tinham um acordo, né? Que ele que tinha que bancar as filhas, né? E a questão dos dotes, né? E aí o que aconteceu? Ele teve duas filhas, né? Com elas e a esposa estava cuidando. E o que que aconteceu é que depois ele percebeu que as meninas já estavam grandes e ele ia ter que pagar dotes, caríssimo, né. O que que ele fez? Ele já tinha pago o dote das 2 irmãs, ele colocou as 2 filhas dele, já tinha passado da idade, que era uma idade pequenininha, né, uma tinha 10, outra tinha um pouco 10 anos, mas ele conseguiu por ajuda, que ele tinha muita influência na igreja, Galileu tinha muita influência, tinha muito amigos, né, de pessoas na igreja. E ele conseguiu, por influência de amigos na igreja, conseguiu colocar as filhas dele, mesmo depois fora um pouco de idade, as 2 filhas dele, foram colocadas no convento. Aí ele não se livrou de pagar o dote, né. Beleza. Essa é uma fofoquinha. Acabou seus problemas financeiros, né, e ele mandou uma cópia para Kepler, né, que recebe e dá o apoio para ele. O Kepler, hã, recebeu e deu apoio para ele. O Galileu não se interessou muito, né, não trabalhou muito com as questões das órbitas de Kepler, todo o trabalho de Kepler. Eu acho que ele não sei se ele não entendeu, mas ele não cita Kepler ali, mas o Kepler já era mais conhecido que ele, né. Ele mandou, né, as cópias para o Kepler para ter o apoio do Kepler. E o Kepler o apoiou, escreveu tudo e viu que os trabalhos dele estavam certo, a questão do telescópio, o Kepler ficou muito interessado, foi lá e melhorou as coisas também, construiu o telescópio e explicou de forma matemática como funciona, sabe? A questão de lentes. Foi o Kepler que iniciou essas explicações completas aí, como nós conhecemos hoje. O Galileu não explicou, ele só fez o telescópio. Ele colocava uma lente que aumentava, mas embaçava. E aí a outra da frente era uma lente divergente que diminuía, mas deixava mais nítido. É só essa técnica que tinha. E com Kepler no ao Kepler, o que que ele fez? Ele nomeou, aquelas, satélites, né, os satélites de Júpiter, né, como as amantes de Zeus, né, que era o deus, né, Júpiter, deus Júpiter que chamava Zeus, né. Io, Europa, né, Ganâmedes e Calisto, né. Então, ele fez a nomeação que a gente conhece até hoje. E não como as filhas lá da família Médici que o próprio Galileu colocou, né. O pessoal preferiram adotar esse daqui, mais pra frente. Bem, aí agora aqui nós entramos num ponto bastante polêmico, né, que é a questão dos caminhos da condenação de Galileu. Galileu ele sofreu sim perseguição, mas ele cometeu alguns erros aqui, né, ele foi também exagerou, né. Ele morava numa região onde que ele nasceu, e não tinha uma influência muito grande da igreja. E ele passou para uma outra região onde que tinha muita influência da igreja. A igreja mandava muito lá naquela região, tá. E isso daí que era Florença. E ali começou a complicar as coisas, né. E o primeiro o papa era amigo dele, né. O novo papa, né, que era amigo dele, que ele já conhecia, né, encoraja, né, para retomar os seus escritos de comparação entre o sistema de Ptolomeu e Copérnico, né. Segundo o Papa, o modelo de Copérnico poderia ser tratado na obra, desde que ficasse claro que tratava apenas de uma análise puramente matemática, sem inferência. Naquela época, a igreja já não aceitava, já não usava o modelo de Ptolomeu. A igreja já tinha muita simpatia pelo modelo do Tico, o Brian. Tá?
Então não tinha problema ele analisar o modelo de Copérnico, nem que a igreja já ensinava, os jesuítas já ensinavam o modelo de Tycho. Após o sinal verde, Galileu começa a escrever sua grande obra. Ele pediu autorização para o Papa e falou que ia ser só uma curiosidade, né? Só que nos Diálogos Máximos do Mundo, em Copérnico, ele publica em 1632, né, uma obra que fica no diálogo de três personagens, né, o Simplício, Salvati e Sagredo. Enquanto Simplício defendia a filosofia aristotélica, Salvati e Sagredo eram defensores das ideias de Galileu. E esse Simplício, ele pegou falas do próprio Papa e do pessoal da igreja que defendiam as ideias aristotélicas e as ideias de Ptolomeu, diferente das ideias dele que ele estava defendendo na época. Então ele coloca eles como bobo, né? Pessoas tolas, né? E isso aí foi uma grande mancada do Galileu. Ele teve autorização para publicar e ele não deveria pegar tão pesado. Era fazendo aos poucos, mas ele pegou muito pesado, tá? Ensaiador, né? E a resposta, né, provocativa, né? Então ele provoca, ele era uma pessoa de briga, né? E com isso daí, né, por uma especial deferência benevolente do pontífice, em atenção dos pedidos dos grandes duque Toscana, interferiu, né, para que Galileu, né, angustiado, deprimido, ancião de 70 anos, é transferido de Roma para Siena, a fim de cumprir prisão em cárcere privado. É luxuoso e confortável. O que acontece aqui, né, se a gente colocar aqui o julgamento, né? Vamos analisar isso daqui. O julgamento aqui é o seguinte: olha, é, na época, a igreja ela tinha o papel de polícia, né? E se alguém, por exemplo, você não gostasse do seu vizinho, você falasse, eu vi o vizinho lá, ele estava fazendo umas coisas estranhas. Ah, tá, você não gostava dele. Você denunciava ele por heresia. O que acontecia? Essa denúncia, a pessoa ia pego na casa, ia sido levado lá para a Santa Inquisição, Santo Ofício. E lá eles pegavam a pessoa, colocava num calabouço lá, deixava a pessoa lá sofrendo, sem saber nada do que tinha, né? Não falava, ninguém falava nada para ele do que tinha acontecido, deixava por vários dias lá, sem se alimentar, né? Esse é um detalhe, né? Deixava sem comer lá. E a pessoa já ficava apavorado, né? E aí depois que eles tiravam a pessoa de lá e falava para a pessoa, ó, você tem que confessar. Você foi denunciado por heresia, você tem que confessar. Não, mas o que eu fiz? Não, a gente já sabe de tudo, é melhor você ir falando. A pessoa, queria... Então pega os elementos de tortura. Aí eles iam lá, era equipamento, se vocês olham os equipamentos de tortura, eram horríveis, né? E já torturava a pessoa e falava, fala, confessa, confessa. No meio da tortura, a pessoa confessa o que você quer, né? Então, assim, era um negócio, era desse jeito aí, desse nível, né? E para vocês verem como que Galileu era protegido da igreja, que Galileu recebeu uma prisão. Falaram para ele: olha, Galileu, você vai lá, o Papa protegia ele, mas falou: não, chegou um momento que não teve jeito, então pega ele lá e leva. Aí levaram ele e falaram: ó, Galileu, você tem que dizer que você é contra o modelo de Copérnico. E ainda você vai denunciar se você souber de alguém que está ensinando o modelo de Copérnico. Aí ele falou: não, sim, sim, pegou, né? E aí pronto, e ele recebeu uma prisão domiciliar lá na mansão dele, né? Então foi de boa, né, tranquilo, preso lá, né, na mansão dele. Por isso, se você for perceber, essa é uma condenação leve até, né, comparado pelos padrões da época, tá? Então aqui é a casa ali, né, onde que Galileu em Florença, né, ganha esses novos ares aqui, né, onde que ele viveu ali até a parte final. Então aqui tem uma cronologia, depois vocês olham com mais cuidado, eu vou deixar um material também para vocês. E é toda uma cronologia, vocês colocam um pause ali, vão olhando, tá? Eu vou deixar aqui. Faço uma leitura aqui, ó. É, são toda a cronologia, né? Tem muita coisa, tá? Então eu só discuti aqui, Galileu, algumas coisas, vocês estão percebendo. Não vou discutir toda a obra dele, toda a história, tá? Porque tem muita coisa, ok? Tem muita coisa mesmo, tá? E aqui tá, vocês percebem aqui que tem todas uma cronologia aqui, né? Sobre Galileu, tá?
uma história dele até o final da morte aos 78 anos, né. Ele ficou cego, né, aqui ó, né, 1638, ficou cego, né. Mas não foi devido a falar que seria as observações que de manchas solares, né. Não, não foi também. Porque as manchas solares foi muito antes, né. Cego mesmo, algum glaucoma, alguma outra coisa aí que deve ter acontecido, tá. Eles ficavam muito no escuro também, com velas, né, assim. Beleza, então essa é a história do nosso Galileu, tá. Então aqui eu só discuti alguns pontos. Tem um ponto muito importante de falar de Galileu, da física de Galileu, que eu vou deixar para um outro momento, que eu vou tratar da física de Galileu, é que ele trata dos corpos cair ao mesmo tempo, né, os 2 corpos, independente da massa dele, do peso deles, eles caem ao mesmo tempo. Aí eu teria que definir o que é peso, porque lá na época não era bem assim. Mas assim, hoje o que que nós conhecemos da parte física de Galileu, uma coisa muito importante é que você pegar uma pena e uma pedra e soltar as 2 junto, elas têm que cair ao mesmo tempo, desprezando a gravidade, a resistência do ar, né. Então isso aí foi uma contribuição muito importante da física de Galileu, né, que eu não vou discutir aqui, tá. Inclusive isso foi feito lá na Lua, né. Na Lua, os astronautas quando estavam na Lua, eles colocaram, né, coisa bem leve, né, e não lembro o que que foi, e uma outra coisa bem muito pesada, né, pena e alguma outra coisa assim, soltaram e os 2 caíram ao mesmo tempo. Então, mostra nas filmagens, tá. Então depois foi feito testes, estudos ali. Então Galileu, ele inicia a física moderna, né, ele começa a iniciar essa transição para a física que nós conhecemos hoje, ciência de hoje. Beleza. Então agora nós entramos no senhor Isaac Newton, tá. Então vamos lá. Aqui, Isaac Newton, o local onde que ele viveu aqui é na Inglaterra, né. Então, se você sair daqui do local onde que ele nasceu ali, tá? É o primeiro ponto, eu coloquei aqui no Google. Aí Cambridge está aqui no meio da distância, uns 100 quilômetros, né? Depois Londres lá. Então, da casa dele até Cambridge, uns 100 quilômetros, e depois de Cambridge para Londres, aproximadamente também 100 quilômetros. Então, daria uns 200 quilômetros. E ele nasceu aqui nessa região aqui, ó, bem aqui perto nessa região. E ele nunca foi no mar aqui, ó. Ele nunca ó, ele criou teorias, ele teve uma das teorias mais importantes a respeito do do marés, tudo. Newton foi, eh, fez contribuições gigantes, mas ele nunca foi para o mar. Era era bem esquisito o senhor Newton, né. Nunca viu o mar, né. Daqui ele vai sair aqui por perto e depois ele vai para Cambridge, tá. E assim, vamos a olhar um pouco a história do Newton aqui, tá. Então vamos lá. Isaac Newton, né, ele 1642 a 1727. Vocês tomam cuidado quando for olhar na internet, que eu quando eu fui colocar na internet para dar uma olhada, achei uma data errada do nascimento do Newton, tá. Ele nasceu no Natal de 1642. E tem, na internet, no Wikipedia, alguns lugares ali que colocam lugares que geralmente a gente procura, né, e tá a data errado lá, tá, e tá em 1943 e fora, que não é no Natal. Ele nasceu no Natal, em 1642, tá. E uma propriedade, rural, né, eh, em Woodthorpe, né, Manor, né, nesse estado aqui de Manor. Aqui tem um estado, né, de Manor, né, aqui em cima, em Lincolnshire. Tá, o que que acontece aqui? Eh, Seu pai, né, pequeno agricultor iletrado, morrera logo antes do nascimento de Newton. Então Newton nem conheceu o pai dele, criado com a mãe. A sua mãe, tá, ocupava uma posição social mais elevada, né, porque tinha fazenda, fazendo parte da pequena nobreza, né, com um irmão que se formara na Universidade de Cambridge. Ele tinha um irmão já formado em Cambridge. E seguir o sacerdócio, tá, que foi padre. Quando Newton estava com 3 anos, sua mãe se casou outra vez e saiu da cidade lá onde ele estava, deixando Newton com a avó. Ele foi criado com a avó. Isso aqui é importante, tá? E ela casou com um velho fazendeiro. Ela já tinha a fazenda dela, ela casou com um velho fazendeiro. Já era bem idoso, isso é importante, porque vai morrer o idoso, né? E ela vai ficar viúva de novo. E ela deixou o Newton com 3 anos de idade, tá? De lá aos 10 anos, Newton foi para o King's College, em Grant.
3 quilômetros, 13 quilômetros, né, da cidade onde está, do lugar onde que ele estava, vilarejo. E ficou morando na casa de um boticário, né, ele ficava lá, ficava tinha que ir no local, não tinha lugar de estudar, então ele tinha que ir para lá. Aí ali ele aprendeu latim, teologia, aritmética, geometria, bastante coisa, do grego ao hebraico, né, Bíblia, ele estudava muito Bíblia. É, tá, aqui tem um episódio importante aqui que Newton ele, tem uma fase dele até ali que ele não gostava de estudar, era um mau estudante. Só que aconteceu um episódio interessante que é essa briga aqui, tá? Que foi um episódio que é relatado que ele teve uma briga na escola, estava sofrendo bullying, né? E ele não aguentou mais aquele bullying e ele foi lá e deu uma surra no valentão. Depois que ele deu essa surra no valentão, ele sabe, ele mudou o comportamento. Ele passou a ser um estudante excelente, né? Interessante, né? Talvez um método pedagógico aí, não, é brincadeira, né? Mas o fato dele ter dado uma surra, né, no valentão ajudou ele muito, né? Porque com isso daí ele passou a ser um ótimo, excelente estudante, né? Depois dessa surra que ele deu no esse valente. Ele estava sofrendo bullying. E aos 16 anos, Newton foi chamado de volta para a fazenda, né, para assumir suas obrigações como agricultor. Mas consideraram-no, né, inadequado para as tarefas. Tá? 2 anos mais tarde, foi enviado ao Trinity College, Cambridge, como Caesar. Né? O que é isso aqui? É uma espécie de bolsa que consistia em prestar serviços a docentes da faculdade, a outros estudantes que tinham condições de pagar a escola em troca de ensino e hospedagem e alimentação. Esse Caesar aqui, tá? O que que tinha, né? O que que era? Ele, naquela época não tinha rede de esgoto, né? Então você imagina, cada estudante tinha o seu pinico. Então o Caesar era o que ia lá recolher os pinicos, fazer limpeza dos quartos, dos professores, dos alunos, e levar tudo lá para o sistema lá que era a poça, né? E também, para ser não pra ser descartado, fazia as limpezas dos quartos e tudo. Servia a refeição, né, eles usavam a roupa, o Caesar, uma roupa diferente dos estudantes. Ele servia a refeição para todo mundo, ajudava a servir para depois comer, era uma coisa assim, bem, humilhante, né. Mas, ele e a mãe dele tinha condição de pagar, só que a mãe dele não queria pagar, não. Ele queria, tipo assim, que não deu certo, né, para trabalhar na fazenda, né, então, eh, você vai e se vira, né. Ah, tá. E para passar no teste, o que que tinha que ser feito? Tinha que saber muito a Bíblia e latim para entrar na universidade. Bíblia e latim, tinha que saber bastante. E ele estudou muito isso daí, né? Ficou sendo preparado, né? Somente, e aí, com isso daí, ele conseguiu entrar. Em dezembro de 1663, a Universidade de Cambridge recebeu uma doação de Henry Lucas, membro do parlamento, criando uma cátedra em matemática, né? E essa Lucasian Chair. Cassian Chair. Com um expêndio de 100 libras, né, anuais. A cátedra, inaugurada em 1664, foi ocupada por Isaac Barrow, né, pelo Barrow, o primeiro professor de matemática em Cambridge, né, 12 anos mais velho do que Newton. Por volta desta época, Newton começou seus estudos de matemática, em parte com Barrow, em parte sozinho, e recebeu seu diploma de bacharel. Em 1665, a peste atingiu Cambridge. Boa parte da universidade fechou e Newton voltou para lá para o Worcester, como que é o nome que é Woolsthorpe, né? A minha pronúncia está horrível aqui nesse ponto. Naqueles anos, ao contar de 1664, né? Que 64 foi 65, 66, né? 2 anos. Newton começou as suas pesquisas científicas que serão descritas agora mais para frente aqui que vamos descrever. Então isso aqui foi a praga, né, que teve, né, a peste bubônica, né, que atingiu Cambridge, né, atingiu a Europa toda, né, matou milhares de pessoas. E ninguém sabia, né, como que se livrar dessa peste, então as pessoas fugiam para os campos, sabia que tinha alguma coisa a ver que estava ali nas cidades, né, no lugar de aglomeração. Era por uma pulga, né, uma bactéria, né, e pulgas, né. Isso daí matou muita gente, então eles tiveram que ir para fugir, né.
Aí foi esse período aqui, né, a Grande Praga de Londres, né, que é essa epidemia, né, a peste bubônica, que afetou a Inglaterra em 65, 66. Foram 2 anos, né. Nós lembra alguma coisa agora? 2020, né, nossa peste também aqui, da covid, né. É isso daí. Então eles tiveram que ficar de quarentena, foi 18 meses que Newton ficou de quarentena. Nesses 18 meses, ele produziu muita coisa, porque ele já estava já estudando muita coisa em matemática ali, e ele precisava estava com tudo na cabeça, né, ele tinha já estava avançando bastante, então ele ficou naquele período de incubação ali, né, trabalhando, né, para tentar encontrar, e aí produziu muita coisa nesses 18 meses aí. Com isso, diversas instituições, né, decidiram fechar as portas, né, e foi o Trinity College que fez isso, né, na Universidade de Cambridge, enviou todos os frequentadores para casa. E Newton tinha 23 anos de idade nessa época, tá? E estava assim no auge, empolgadíssimo, né, com o estudo de ciências, né. Aí de volta a Cambridge em 67, né, Newton foi escolhido como auxiliar bolsista de Trinity College, com 2 libras por ano e livre acesso à biblioteca da faculdade, né, então ele passou a ser bolsista. A situação dele, né, melhorou bastante, né, e trabalhou junto com Barrow, né, ajudando a preparar as suas versões das suas aulas escritas. Então, em 69, Barrow renunciou a essa cadeira, né, para se dedicar inteiramente à teologia. Por sua sugestão, a cátedra cobre a Newton, né, para ficar na cátedra de matemática. Então, aqui Newton vai ocupar a segunda, o segundo a ocupar essa cadeira aqui, né, do Cassian Chair, ok? Então, o que que aqui tem, vou discutir aqui, Newton fez muitas contribuições. Aqui eu não vou, como o caso de Galileu, eu não vou entrar muito na física, eu vou falar algumas coisas principais de Newton que nós vamos entrar, que vai ser importante sobre a teoria do heliocentrismo e discutir a parte da gravitação de Newton. Mas ele fez muitas outras coisas, ele fez na contribuições da matemática, binômios de Newton, métodos, fluxos, que é a criação do cálculo, dividiu a criação do cálculo junto com Leibniz, né? Ótica da decomposição da luz, né? Então a gravitação, vou discutir algumas coisas aqui e mais gerais. Sobre a teoria da gravitação, esse é um ponto importante que é sobre essa lenda da maçã, tá? Então, essa questão da lenda das maçã, a lenda da maçã, é importante a gente tomar cuidado com isso daqui, porque a gente pode estar simplificando demais as teorias científicas, tá? Não foi bem assim, não era caiu a maçã e aí na cabeça dele, ele olhou lá para o céu e falou: "Ah, bem, tem a gravidade". Não, a gravidade a gente tem que, separar aqui, entre gravidade e teoria da gravitação. A gravidade era conhecida desde a antiguidade, né. O que que Newton fez? Gravidade é o quê? É um corpo cair. Tudo isso daí, o corpo mais grave, que era o corpo mais pesado que se falava, ele cai, na teoria de Aristóteles, caía primeiro do que o corpo menos grave, né? Só que daí Galileu, já anterior na física de Galileu, mostrou que isso não é verdade, que os corpos, se tirar a resistência do ar, os corpos caem igual, né? E ele já discordava de Aristóteles. Galileu já discordava de Aristóteles. E Newton já sabia disso, né? Então, o que Newton estava discutindo, foi discutir, é a teoria da gravitação, não simplesmente esse negócio. Caiu uma maçã e tal, aí descobriu que tem a teoria da gravidade, e aí foi lá, a força e proporcional à distância. Não é simples assim, tá? Então é muita coisa, né? A pessoa conhecia muito matemática, estudou muito, né? E fez muitas propostas erradas, e foi entre acertos e erros, né? Até conseguir chegar na teoria da gravitação, tá? Nós vamos discutir isso daí. Então vamos lá. As primeiras causas, as primeiras hipóteses de Newton, né, para a teoria foi que as causas da gravidade, que era que seria o éter, né? E aí você teria um fluxo de éter, sim, né? Esse fluxo de éter, e esse fluxo de éter iria aumentando a densidade assim que fosse chegando mais próximo da superfície da Terra. Então esse fluxo do éter ia aumentando a densidade, e isso daí iria fazer com que a aceleração aumentasse. Então, e também daqui ele consegue deduzir a lei, né, do inverso quadrado, 1 sobre r ao quadrado com o éter, tá? Proporcional, que teria que ter, assim, questão de força, né, estaria relacionado a um inverso do quadrado. Mas ele analisando o éter, tá? Você pega uma casca esférica certinho,
um raio R, né, do centro aqui, e aí ele começa a analisar essa casca esférica. Mas ele estava ainda aqui pensando no éter, tá? Então, antes da peste, já estava pensando sobre a gravidade. Aí Newton imaginou que a gravidade era produzida por uma corrente de éter que vinha do espaço. Essa corrente tornava mais densa próxima à superfície. Então a gravidade aumenta quanto mais próxima da Terra. Tá? Então, essas aqui eram as primeiras ideias que ele teve. Vamos lá analisar um pouquinho melhor isso daqui. Aí o que, que acontece? Uma das perguntas que ele começou a analisar, e não precisa ser só por causa de uma queda de uma maçã, que essa história foi colocada lá pela sobrinha dele que ficou cuidando dele no leito de morte, que Newton nunca casou, né? Ele teve e era muito rico, né, no final, né? Depois vocês vão perceber aqui que ele vai ficar muito rico. E ele, a sobrinha dele, com o marido da sobrinha, né, que veio cuidar dele e ficou como herdeira dele, e cuidou dele até o leito de morte. E ela conta essa história, ela e o esposo, né, dessa questão da maçã que ele falou, né, que teria dito a eles, né. Mas a gente não encontra em documentos isso daí, tá? Então essa história é uma lenda da maçã. Coisa não é bem assim, tá? Coisa é bem mais complicado para ele chegar na teoria da gravitação. Porque uma pergunta que o Newton fazia era por que a Lua não cai na Terra, né? E aí ele começa expandindo essa ideia. Então ele utilizou a lei de inércia, né, de Descartes, que já tinha, para explicar que a Lua não escapa da Terra devido à gravidade. E, e ele começou a colocar que seria a força que atrai uma maçã deveria ser a mesma força que atrai a Lua para a Terra, né? E aí ele usa a lei do éter que ele tinha encontrado do inverso ao quadrado para começar a entender isso daí. E como testar essa ideia, né? Ele demonstra que as equações de movimento circular, que naquela época não tinha, né, a demonstração da força centrípeta. O Hooke já tinha demonstrado, mas o Newton não sabia disso daí. Então ele tem que demonstrar do zero, né, e ele demonstra a lei. E esse daqui é a força centrípeta, que está relacionado com a constante e usando, né, essa relação de 1 sobre t ao quadrado, raiz sobre t ao quadrado. Aí o que acontece aqui? Aí ele usa a terceira lei de Kepler, né? Seria a terceira lei de Kepler. Ele usa a terceira lei de Kepler. Com isso daqui, ele juntando as duas coisas, ele chega que a aceleração deve ser proporcional ao inverso do raio ao quadrado. Então ele faz uma outra forma de demonstrar e ele chega nesse ponto, onde que a aceleração está ao quadrado de novo. Olha só, né? Com isso daqui, Newton mostra de novo que Newton não utiliza, né, essa notação moderna. Tá? E ele não utilizou também a Lua. Ele pegou os dados que tinha dos planetas. Os planetas do sistema de Copérnico, pegou os dados dos planetas, porque da Lua não tinha esses dados. Ele pegou os dados dos planetas e com esses dados dos planetas, e usando a lei de Kepler, ele conseguiu chegar que a aceleração vai ao inverso da distância ao quadrado até o centro da Terra. E ele não usou essa notação. Na época, se você olhar o livro, os princípios, você vai ver que não está nesse formato aqui. Então, a queda da Lua e o canhão. O que está lá no princípio, se você pode observar, é o seguinte, que você tem uma montanha. Você atira um canhão e a bala cai aqui perto. Depois você atira, vai indo. Vai chegar um momento que você vai atirar a bala de canhão e ela vai entrar numa órbita. Então, aqui ele estabelece essa relação. Se você teria a Lua e uma maçã aqui, que seria equivalente. A Lua estaria caindo, assim como a maçã. Né? Então, com isso daqui, tanto a Lua quanto a maçã estão caindo. Então, ele coloca a aceleração da relação inverso ao quadrado, tanto da maçã quanto da Lua. E ele encontra a relação de 1 sobre 60 ao quadrado. Porque naquela época já se conhecia a distância da Terra, do centro Terra e Lua. Esse aqui já era conhecido por medidas de paralaxe. Então, para um planeta de raio da massa, um planeta, raio e a massa da Terra, um projétil disparado de modo de topo de uma montanha, caso não houvesse atmosfera, deveria ter uma velocidade de cerca de 8 km por segundo para entrar numa órbita de circunferência para entrar. Então ele calcula essa velocidade, né? E Newton mostra que a força que mantém a Lua na sua órbita ao redor da Terra e os planetas ao redor do Sol é a mesma força da gravidade que faz uma maçã cair no chão, né, da cidade de Lincolnshire. Ele mora. Então, assim, ele
consegue, né, mostrar que isso daqui que a Lua está caindo, né. Fala assim, tem até, não sei, vou citar aqui um dos, cientistas famosos da antiguidade, falou assim: "Olha, precisou de parecer Newton, né, para dizer para nós que a Lua está caindo, né, sendo que a gente está olhando a Lua, né, a gente vê que ela está parada, não está caindo". E o precisou do Newton vir para nós explicar que a Lua, na verdade, está caindo, né. Isso aqui é um ponto importante. Então aqui, esse é o livro, né, que é os Princípios, né, que é a Filosofia Natural, e foi publicado em 1687, tá. Então aqui nós temos a gravidade, tá. Ah, eh, se você tem a gravidade versus teoria de gravitação universal, que a gente não pode confundir, gravidade é só o corpo cair. E gravitação universal, essa é a lei da gravitação universal, foi criada por Newton. Então aqui, ele não coloca nessa notação, tá, mas ele explica exatamente nessa notação, que a força está em uma constante g proporcional às massas sobre a distância de r ao quadrado. Isso daqui ele deixa bem explícito isso aí, mas ele usa toda uma notação diferente, tá. Ele não coloca nessa forma moderna. Hoje nós conhecemos a constante gravitacional de Newton, essa daqui, e vou dizer por que nós chegamos a isso aqui. Newton não calculou essa constante, ele não sabia, né, quanto que era essa constante, mas ele fazia por relações. Tá, aqui eu só estou citando a parte da dinâmica de Newton, né, uma coisa que é força, massa vezes aceleração, né, porque vai estar relacionado com isso daqui. Mas aí, para discutir a física de Newton, teria que ser em outro momento. Então aqui, ó, segue abaixo os resultados de Newton para as razões de massas, né, eh, que estão aqui no livro de princípios, né. Então você tem a razão massa, né, o valor de Newton e o valor moderno. Eles estão muito próximos, né, só tem uma discrepância aqui nesse último aqui, né, e daí também os valores são grandes. Então foi, assim, incrível, né, o trabalho que Newton fez. Demais atividades, né, de Newton. Então, além da teoria da gravitação, né, ele vai fazer muitas outras coisas, né, e da física dele, vamos falar algumas outras coisas fora. Depois da publicação dos Princípios em 1687, né, 1687, Newton ficou famoso, né, e ele foi eleito, né, para o parlamento da Universidade de Cambridge, em 1701. Em 1694, tornou-se guardião da Casa da Moeda, onde presidiu a reforma da cunhagem inglesa, conservando ao mesmo tempo a cátedra lucasiana. Em 1699, Newton foi nomeado mestre da Casa da Moeda, cargo de remuneração muito mais alta. Renunciou à cátedra e aí ele já estava ganhando muito dinheiro, ficou rico, né? Em 1703, depois da morte do seu velho inimigo Hooke, né, Newton ocupou a presidência da Royal Society, tá, e recebeu o título de Sir, né, em 1705. Ao morrer de cálculo renal em 1727, Newton teve um enterro oficial na abadia de Winster, Westminster, né, eh, mesmo tendo recusado o sacramento da igreja, da igreja, né, na Inglaterra. Voltaire escreveu que Newton foi sepultado como um rei que trouxera benefício aos seus súditos. Então, assim, teve honrarias de rei, né? Newton fez muita coisa, ele era muito respeitado, né, na época dele. Ele teve muitos conflitos todos, mas é uma pessoa assim que ele tinha mais amigos do que inimigos. Então as críticas, né, da época da sua obra, né. Ainda em vida, né, Newton e sua teoria da gravitação encontrou oposição na França, né, pessoal, né, era um inglês, né, que estava trabalhando e não era da igreja. Na Alemanha, parte dos seguidores de Descartes, né, seus velhos adversários também o Leibniz, né, ele sofreu a teoria da gravitação sofreu bastante críticas, né, elemento de ocultismo e filosofia natural, tá, principalmente quando o livro dele tinha muita coisa, tá? Newton não era, Newton amava astrologia. Quase todas as pessoas daquela época, eles tinham a formação deles em astrologia, ocultismo. E Newton estudou muito, fez muita coisa relacionada à Bíblia. Então, Newton, se você for olhar os manuscritos dele, né, é uma coisa assustadora. Ele trabalhou muito em muitas outras coisas também, sabe? Alquimia, ele gostava muito de alquimia, né? Então, assim, ele errou muito. Se a gente for olhar os trabalhos, as anotações dele, você vai ver que ele errou muito, mas ele também acertou muito, como qualquer ser humano.
né? Então, assim, essa questão do mito da pessoa que foi lá e criou a teoria, que fez tudo, não sei o quê, isso é errado. Não é assim, né? Nós somos humanos, né? Quando você vai olhar com lupa, todo mundo tem defeito. Todo mundo vai ter os seus problemas pessoais. O Newton nunca casou, né? Ele, com certeza, é uma pessoa, né, bem angustiada nesse ponto aí, né? Não tinha relações nenhuma, né? É, não deixou herdeiro, né? Foi o final do leito da morte dele, teve com a sua sobrinha, né? E o marido dela que cuidou dele. Então ele teve sucesso nas suas teorias, né? Muito sucesso, né? Então, assim, não adianta fazer crítica lá, olhava a teoria dele, falava que tinha alguma coisa do da ocultismo, de não sei o quê, tá? Não adiantou nada aquelas críticas todas que fizeram sobre o princípio, sobre, né? Porque tinha muitos fundamentos que estavam corretos ali e a verdade venceu. Na ciência não adianta você brigar contra a verdade, contra aquilo que funciona, né? É, isso aqui, ó, isso aqui foram previsões, né, de cometas, né? Tudo isso aqui foi feito usando as teorias de Newton. E tudo deu certo, né? O Halley, né? Lembra do cometa Halley? Em 1758, né? Todas as previsões, né? Mesmo depois da morte de Halley. E aí a teoria do cálculo de Newton, né? As contribuições de matemática, fez muita coisa, né? Ótica, muitas coisas. Então depois nós podemos discutir em outro momento isso daí. Então aqui só um ponto aqui que é um bônus, né? Estou colocando aqui o Cavendish, né? A constante da gravitacional G só foi calculado por Cavendish, né? Foi em 1797, tá? Gente, bem depois. E ele foi medir a força de gravitação. Você pega aqui duas massas e coloca usando uma balança de torção e você vai ter atração de um lado, né? Uma massa atraindo a outra. E isso daqui vai gerar uma torção. E aí, com isso daqui era muito bem conhecido, né, essas medidas. E com isso ele encontrou a densidade da Terra. Tá? Foi 5,48 vezes a densidade da água. Media toda, né? Fazer uma medida geral. E naquela época se colocava medidas em termos de outras medidas, uma relação de proporção, porque não tinha um sistema decimal ainda, tá? Então aqui é um outro ponto que coloco aqui, e daí fala sobre o sistema métrico internacional. Naquela época estava iniciando, tá, a discussão a respeito de um sistema métrico, então você não tinha como colocar os valores de constante como nós colocamos lá, porque ninguém ia entender nada, né? Não tinha essas medidas, né? E a padronização internacional de unidades começou lá em 1742, né? E aí que foi enviado, né, da Inglaterra para a França, né? E eles começaram a discutir, fazer essa discussão a respeito do sistema métrico, tá? Então esse aqui é um metro, né, que está ali em uma unidade medida, né, de massa, comprimento e volume, né, que estão ali na França, tá? Então esse aqui é só uma observação, tá? A respeito de que daquela época, né, de como funcionavam as coisas. Beleza? Então, com isso daqui, a gente finaliza, né, essa primeira parte da revolução científica, tá? Que nós dividimos no primeiro vídeo e agora no segundo vídeo, né? Nós finalizamos, né, essa pequena discussão introdutória aqui, né, a, a história aí do que aconteceu naquela época, é a aceitação. Então, se você, ou talvez eu não tenha dito, mas a teoria do heliocentrismo foi fechando, né? Porque Newton ele consegue unir as leis de Kepler junto. Então, as leis de Kepler não eram aceitas até Newton. E é a partir de Newton que elas vão ser aceitas. Né? E com isso daí, ele primeiro calculou usando órbitas circulares e depois, mais para frente, Newton usou órbitas elípticas, né, para fazer cálculo. Né? Então, se a gente for observar os trabalhos de Newton, né, para você encontrar as órbitas elípticas, todos os cálculos gravitacionais do sistema solar, você percebe que tem uma matemática muito avançada. Ele teve que criar o cálculo para fazer isso, né? E não é simples, tá? Então, por exemplo, numa graduação de física, você não consegue, não faz os cálculos que Newton fez completo. A gente faz aproximado, tá? É difícil, muito difícil. Muitas vezes um aluno que vai fazer, só vai fazer doutorado em física, né? Aí sim, olhando lá tudo específico que vai precisar de fazer um cálculo lá bem específico. Hoje se usa muito computadores, né, programas, software para você conseguir calcular, né, fazer os cálculos que Newton fez na época. Tá? Não é simples. Tá? Você não curso de física básica, você não aprende isso. Okay? Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa aula aqui. Até a próxima.